participar. Da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Glória a Jesus.
Aleluia, Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Cantemos juntos. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Aleluia, o Senhor nunca nos deixou e
não nos deixará. Eu gostaria de te convidar a fazer algo nessa manhã. Eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e abraçar alguém e começar a orar com ela nessa hora. Algumas pessoas estão passando pelo vale da sombra da morte. Algumas pessoas estão passando por momentos muito difíceis. Talvez alguns de nós aqui nessa manhã estamos passando por situações assim. Mas essa manhã, Jesus quer nos abraçar nessa hora e nos lembrar que nós não estamos só e que Ele nunca nos deixou. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e abraçasse alguém e começasse a orar com ele nessa manhã. Tenha a liberdade de fazer isso nessa hora. Ore por ele. Nós clamamos ao Senhor nessa manhã. O Senhor não nos deixou. O Senhor é aquele Pai que cuida de cada um de nós. Oh, na tempestade o Senhor é conosco. Na tempestade o Senhor é o nosso abrigo. O Senhor é quem cuida de nós. Vai de encontro à família do irmão Renan, Jesus. Abraça a vida do Renan nessa hora. Abraça a vida da Patrícia, Senhor, nessa hora. Nós oramos pela vida da Helena nessa manhã, Jesus. Cuida dessa criança, Jesus. Cuida dessa família nessa manhã. Em nome de Jesus, nós clamamos pela vida dele, Jesus. Renova as nossas forças, Jesus. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá o fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Você que crê, declare: eu posso ver a luz que está vindo ao coração que e haverá o fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Levante as suas mãos e aplauda o Senhor. Te louvarei.
Aleluia, Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Eu te convido a você fazer uma oração especial. A maior certeza que Jesus quer confirmar no seu coração e no meu é que nós não estamos só. E provavelmente você vai concordar comigo que isso é algo que mais nos aflige durante a caminhada da vida, nos sentir só. E se sentir só quando as coisas estão indo bem é muito ruim. Você imagina se sentir só no meio da tempestade, se sentir só no momento de tribulação, no momento de dificuldade. E eu gostaria que nós lembrássemos da família do irmão Renan, da irmã Patrícia, da Helena, da irmã Maria, do irmão Daniel, do Tiago, do Fernando. Talvez nós gostaríamos de ajudá-los de várias formas. Mas talvez a maior ajuda que nós podemos oferecer para eles nessa hora é que eles não se sintam só. É que eles saibam que eles têm uma igreja, um corpo, uma comunidade que estão junto com eles nessa hora. Então eu gostaria que você orasse. Que você orasse nessa hora. Você levantasse a sua voz aí onde você está e você lembrasse dessa família. Faça isso. Pai, nós colocamos a vida da Patrícia, a vida do Renan, a vida da Helena, a vida dessa família diante do Senhor. Jesus, eles não estão só. Pai, nós estamos juntos com eles, nós queremos que eles percebam isso, nós lembramos deles nessa hora, nós oramos em favor da vida deles. Pai, nós apresentamos a vida deles diante do Senhor. Pai, nós oramos pela vida deles. Eles são parte da nossa vida, eles são parte da nossa família, Jesus. Abraça a vida deles nessa hora, cuide deles nessa hora. Nós intercedemos, nós oramos, nós apresentamos a vida deles diante do Senhor. Oh Deus, que a mão do Senhor, que a necessidade que eles estão tendo nessa agora, que o Senhor supra, que o Senhor cuide, que o Senhor os abrace, que o Senhor preencha tudo aquilo que ele está precisando, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor renove a sua fé, que o Senhor fortaleça. Oh Deus, nós oramos. Liberamos uma palavra de cura, liberamos uma palavra de renovo, liberamos uma palavra de restauração, uma palavra de fortalecimento. Oh Jesus, a maior certeza que o Senhor nos deixou é que nós não estamos só. O Senhor é Deus conosco, o Senhor está conosco. Oh Deus, nós cremos nisso, Jesus. O Senhor está conosco. Deus conosco, Deus é conosco, Deus é conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus é conosco, Deus é conosco. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: Deus é conosco, Deus é conosco. Paz do Senhor, amados. Amém? Quantos têm sido abençoados nessa manhã? Amém? O Espírito do Senhor está aqui. Amados, nós vamos contribuir nesse momento com aquilo que o Senhor tem nos dado e uma forma de adoração a Ele também.
É interessante, queridos, que, olha só, Deus deu a terra aos homens. Está lá em Gênesis. Veio Satanás, tentou o homem, tentou a mulher, e o homem perdeu a terra. O Senhor disse assim: a partir de hoje vocês vão comer espinhos e abrolhos. A terra vai dar espinhos e abrolhos. A partir de Moisés, Deus falou assim: eu vou dar uma terra que mana leite e mel ao meu povo. Na velha aliança, Deus quis entregar novamente a terra ao homem. E isso aconteceu. Mas o povo de Deus adquiria a terra, entrava em pecado e a perdia. Adquiria a terra, entrava em pecado e a perdia. Adquiria a terra, entrava em pecado e a perdia. Mas o Senhor nos garantiu que nós veríamos o fruto do nosso trabalho nela. Apesar dessa terra dar espinhos e abrolhos, através do nosso trabalho nós veríamos o resultado dele. Então eu quero dizer para você, meu irmão, não desanime. Continue. Você verá o resultado do seu trabalho. Pode ter certeza. Som. Som. Aleluia. Pode ter certeza que é a vontade de Deus que você prospere. Talvez você não vá enriquecer, mas você vai ver o resultado do seu trabalho. Deus permitirá que você tenha uma vida digna. Você seja satisfeito com aquilo que você tenha, com a casa que você tem, com as vestes que você tem. Isso se chama modéstia. E nada contra você trabalhar para obter algo melhor. E o Senhor diz que a partir do momento que Ele te deu a terra, você iria viver dela e você iria prosperar nela. Isso é promessa dele. Só que tem mais uma promessa sobre terra. Ele deu a terra aos homens, os homens a perderam. Ele devolveu a terra ao seu povo e nos prometeu uma nova terra. Uma nova terra. E essa nova terra não será uma terra de trabalho, será uma terra de descanso. Quantos querem chegar lá? Mas enquanto isso, a terra está produzindo espinhos e abrolho. Isso vai custar suor, lágrimas, choro. Continue, porque Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E eu quero dizer em nome de Jesus, que você vai prosperar naquilo que você fizer. A Bíblia diz que Deus era com José, e aonde ele ia, José prosperava. A Bíblia diz que Deus era com Davi, e aonde Davi ia batalhar, ele era bem sucedido. E o Senhor será contigo, se você colocar o Senhor à frente. Seja honesto, viva com modéstia, seja um testemunho vivo do Senhor, aonde você estiver, e o Senhor vai te abençoar. Amém? Coloque-se de pé. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Nós queremos te agradecer porque mesmo essa terra produzindo espinhos e abrolhos, nós temos visto o resultado
do nosso trabalho, porque isso é bênção do Senhor, é a misericórdia do Senhor sobre nós, e nós só queremos te honrar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós nos encontramos talvez como aquela mulher que só tinha uma moeda, pouco valor. Talvez alguns hoje aqui tenham pouco valor, mas eles estão entregando ao Senhor, eles estão depositando diante do Senhor, porque reconhecem que tudo o que eles têm provém do Senhor, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém, amém. Quem trouxe, por favor, pode contribuir. E você que nos acompanha pelas redes sociais, pode fazer um Pix, pode depositar, vai estar os dados necessários para você fazer a operação financeira, porque a obra do Senhor conta contigo, amém? Amém, graças a Deus. Amém. Queridos, hoje é a ceia do Senhor e daqui a pouquinho nós estaremos participando dela, mas vamos fazer mais uma reflexão da bênção que isso é para nós, amém? Quantos creem nisso? Amém? Da bênção que isso é para nós. O Senhor disse assim: vocês façam isso em memória de mim. E nós faremos isso, faremos mais uma vez menção do nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé para a leitura, querido? Êxodo capítulo 12. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura? Fazer que nem antigamente. Vamos ficar de pé para fazer a leitura. Quem está com a Bíblia aí, quem tiver com o celular, com o aplicativo. Êxodo capítulo 12. Eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã sobre a bênção de ter o cordeiro na ceia. Amém? A bênção de ter o cordeiro na ceia. Êxodo capítulo 12, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, amados. O cordeiro se matava no crepúsculo da tarde. No meio da tarde. No meio da tarde. Considerando aqui o cronograma judeu. Entre 2 e 3 horas da tarde. Jesus foi morto entre as 2 e 3 horas da tarde. Ou seja, o cordeiro aqui está tipificando a Jesus, amém? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Agora versículo 7. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne, assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Diga comigo, o que é que nós vamos comer do cordeiro? A cabeça. Diga comigo, a cabeça. As pernas e as frissuras. Nada deixareis dele até pela manhã. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. A bênção de ter o cordeiro à mesa, na ceia. Amados, a ceia nos traz algumas mensagens. E eu quero destacar aqui 2 mensagens que a ceia traz. A ceia traz, em primeiro lugar, uma mensagem de esperança.
Nós estamos falando aqui de um povo escravizado há 400 anos, há mais de 400 anos no Egito. E nós estamos falando aqui no momento áureo em que o Senhor deixa explícito que chegou a hora da libertação, e a ceia nos diz respeito de uma mensagem de salvação, de uma mensagem de libertação. Senão, vejamos, Jesus, ao fazer a sua última ceia com os discípulos, lhes deu uma mensagem de esperança. Jesus lhes falou de coisas duras a respeito da vida. Jesus lhes falou a respeito da traição iminente que estava vindo. Mas também Jesus os alertou que ele ressuscitaria e voltaria para estar com eles. O cordeiro na mesa, Jesus na mesa, é uma mensagem de esperança. Reflitam comigo. Jesus fez a última ceia com seus discípulos na quinta-feira. Passado isso, Jesus chamou seus discípulos ao monte, porque Jesus tinha costume de ir ao monte orar. Chamou seus discípulos ao monte para orar. Da quinta para a sexta-feira. E enquanto Jesus orava, chegou Judas. Já aconteceu alguma coisa ruim com você enquanto você orava? Você já teve uma mensagem de decepção? Você já sofreu algum tipo de decepção enquanto você estava orando? Então não fique triste, porque com Jesus foi a mesma coisa. A traição, os guardas romanos chegaram para prender Jesus enquanto Jesus estava orando. Então você não está sozinho nessa. Se você pensa assim, poxa, eu estava orando a respeito disso, a situação parece que piorou. Eu estava orando, pedindo para Deus entrar com providência a respeito disso, mas a situação piorou. Com Jesus também foi a mesma coisa. Enquanto Jesus orava com seus discípulos, chegaram para prendê-lo. Jesus estava orando. Naquele momento, a oração aparentemente não resolveu nada, porque naquele momento Jesus entendeu que estava prevalecendo na vontade do Pai. Jesus estava orando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Mas aparentemente a oração de Jesus não foi ouvida. Enquanto Jesus orava, se possível, passa de mim isso, Pai. Passa de mim isso, Senhor. Se for possível, passa de mim isso, Senhor. Não passou. Não passou. E os guardas chegaram para prendê-lo. Agora eu quero fazer uma pequena viagem bíblica com você. Eu não sei se você já pensou nisso que eu vou lhe dizer. O que aconteceu com os discípulos depois que Jesus foi preso? A Bíblia diz assim que na sexta-feira, Tiago, eles se dispersaram. Quando Jesus foi preso, eles se dispersaram. E nós tivemos um aparente silêncio das Escrituras em relação aos discípulos. Porque na sexta-feira eles dispersaram, no sábado nós não temos informação, mas a Bíblia diz que no domingo eles estavam reunidos. No domingo. Novamente eles estavam reunidos. Agora eu pergunto para os irmãos, o que aconteceu com os discípulos? Se dispersaram e ajuntaram novamente. O que aconteceu? Porque aparentemente eles abriram mão de algo. Mas no domingo eles resolveram se reunir novamente.
Alguns historiadores deduzem que provavelmente eles poderiam estar hospedados na casa de Lázaro. A casa de Lázaro ficava ali a meia hora de Jerusalém. Será que eles estavam na casa de Lázaro e na sexta-feira eles correram para a casa de Lázaro? O que aconteceu com aqueles? Eles estavam tão desanimados na sexta-feira. O que os fez reunir no domingo novamente? Nós podemos conjecturar. Será que eles começaram a lembrar novamente das obras de Jesus? Será que eles começaram a lembrar que Jesus falou que morreria? Será que eles começaram a lembrar que Jesus havia ressuscitado mortos? E isso pode ter trazido um pouco de esperança a eles? Será que Pedro começou a lembrar do dia em que Jesus falou, vem Pedro, ele caminhou sobre as águas? Será que Pedro começou a pensar assim, essa história não pode terminar por aqui agora? Será que João e Tiago, eles lembraram no dia em que Jesus multiplicou o pão, e eles começaram a pensar, não é possível que essa história venha terminar desse jeito? O que fez os discípulos voltar ao cenáculo no domingo? Mesmo em meio a uma tragédia, eu te pergunto agora, o que te fez estar aqui hoje? O que te motivou a estar aqui hoje? Mesmo quando Jesus não te ofereceu ainda nada vantajoso? O que te impulsiona a estar todos os domingos aqui, mesmo quando você tem uma semana ruim? O que te faz vir aqui? O que te motiva a você estar aqui, mesmo quando as coisas não vão bem? Quando aparentemente uma desgraça acabou com tudo, o que te faz vir ao domingo aqui? Por que você está aqui? Eu sou levado a pensar que nós estamos aqui porque nós temos certeza que Jesus tem uma mensagem de esperança. Eu sou levado a pensar como os discípulos pensaram e chegaram à seguinte conclusão: não é possível essa história terminar assim. Jesus prometeu algo mais. Eu sou levado a pensar que mesmo em meio às aflições, às desgraças da vida, nós somos levados a estar aqui domingo após domingo, porque o Espírito está dizendo que não acabou. Que o seu domingo ainda vai chegar. Mesmo quando as coisas ainda não estão bem. Qual será o segredo de Jesus que consegue atrair pessoas, mesmo quando ainda ele não tem nada a oferecer? Qual é o segredo de Jesus? Jesus nunca escreveu um livro, mas as maiores bibliotecas do mundo falam dele. Qual é o segredo de Jesus? Em seu ministério, Jesus abrangeu um espaço, como que aqui de Sertãozinho até Campinas. Como um homem que abrangeu um ministério de 300 quilômetros. As pessoas falam dele até hoje. A Sociedade Bíblica Brasileira diz que a cada 2 segundos, uma Bíblia é impressa. E a Sociedade Bíblica Brasileira não é nem a maior.
Não é nem a maior. A cada 2 segundos, uma Bíblia é impressa. Qual é o segredo de Jesus? Se eu não estiver enganado, só o Novo Testamento possui mais de 10.000 cópias extraídas dos originais da Bíblia. Só o Novo Testamento. Mais de 10.000 cópias extraídas dos originais bíblicos. O segundo colocado, a Ilíade de Homero, possui 7. Possui 7. 7 cópias extraídas das versões originais. Só o Novo Testamento possui mais de 10.000. A Ilíade de Homero, a segunda colocada, possui 7. Qual é o segredo de Jesus? Jesus nunca escreveu um livro. Qual é o segredo de Jesus? Porque mesmo quando aparentemente ele não tem nada a oferecer, as pessoas são atraídas a eles. Esse é o segredo de nós estarmos reunidos aqui nessa manhã. Assentamos à mesa com Ele e Jesus está atraindo pessoas a Ele, dando uma mensagem de esperança, dizendo: não acabou, eu tenho vida para você. A obra de Deus não acabou. O segredo de Jesus à mesa é que Ele tem uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida, uma mensagem de transformação. Esse é o segredo de Jesus. A ceia é a mensagem de esperança de Jesus os homens, o Cordeiro de Deus. João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a mensagem de esperança para o mundo. Esse é o recado da ceia. O Cordeiro de Deus está à mesa para te purificar de todo o pecado. Não existe pecado grosso demais que o sangue de Jesus não possa apagar. Não existe. Mesmo o mais vil pecador, mesmo o pior dos adúlteros, mesmo o pior das prostitutas, não existe pecado que o sangue de Jesus não possa apagar. Essa é a sua mensagem de esperança. A segunda mensagem do Cordeiro à mesa. Primeiro, uma mensagem de esperança. Segundo, uma manifestação de poder. O Senhor falou lá no Egito: depois disso aqui, depois de vocês cearem, com a minha mão poderosa eu vou tirar vocês de lá. Com a minha mão poderosa eu vou tirar você de lá. Amados, escute o que eu vou te dizer com todo carinho, com todo afeto. Eu vou dizer para você: a igreja de Jesus jamais poderá ser tímida e abrir mão de proclamar o poder de Deus para realizar algo. Nós não podemos ser tímidos. Temos que ter ousadia de falar aos perdidos e pecadores: Jesus pode, Jesus vai e Jesus tem poder para agir na sua vida, se você quiser. Se você quiser, Ele pode. Ele pode fazer. A ceia é uma mensagem de poder que Deus pode e quer e vai fazer. E Jesus viveu essa mensagem. Escute. Você tem um texto que ultimamente tem me chamado a minha atenção, Tiago? É o texto de Jesus, ali em Cesareia de Filipe. Olha só a profundidade, amados. Nada, diga assim comigo: tudo que Jesus faz não é à toa. Escute.
Jesus fez uma viagem longa com seus discípulos e foi lá em Cesareia de Filipe. O que é Cesareia de Filipe, amados? Cesareia de Filipe, inicialmente, não era um território judeu. Era um território grego. E foi dada a homenagem a César, o Filipe. Então ficou Cesareia de Filipe. E aquela terra foi tomada. E se tornou um território romano. E judeus começaram a habitar ali naquele local. E a crença ali ficou meio misturada, queridos. Deuses romanos, deuses gregos, mas a influência em Cesareia de Filipe era muito forte, a grega. Jesus pegou os seus discípulos, vamos lá em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, havia muitos templos ali, dedicado ao deus Pan. Quem é o deus Pan? Deus Pan era um deus grego, filho de Zeus, o chefe do panteão dos deuses gregos. E a mitologia grega diz assim, que Pan era filho de Zeus com uma cabra. Então ele era metade homem, da cintura para cima ele é homem, e da cintura para baixo ele é cabra. Inclusive, a figura de Pan é descrita em muitos desenhos aí. Tem desenhos por aí. Isso aí foi tirado do deus grego Pan. Metade homem, metade cabra. E ele era muito temido em Cesareia de Filipe, porque Pan é o deus da orgia sexual, filho de Zeus, amante de pedofilia e amante de zoofilia. E para nós, a história dos deuses gregos hoje, nós consideramos isso uma história qualquer. Mas nos dias de Jesus, não. Se acreditava piamente nas histórias dos deuses gregos. Presta atenção, eu estou fazendo um maior rodeio aqui para você entender um contexto do que eu quero dizer. O medo era tanto em Cesareia de Filipe, que os historiadores dizem assim que o medo do deus Pan mudou ali os costumes da cidade, mudou os costumes políticos e a rotina das pessoas. Por quê? Porque a história diz assim, que principalmente as mulheres, elas tinham medo de irem para as florestas e coisas nesse sentido, e o deus Pan as pegá-la. E ele poderia devolver para a família a mulher com vida ou sem vida. Então o que aconteceu? Essa fama de Pan gerou uma palavra, Tiago, pânico. A palavra pânico significa medo do deus Pan. Então é daí que surgiu a palavra pânico. Pânico nada mais é do que medo do deus Pan. E havia ali em Cesareia de Filipe templos, grutas dedicadas ao deus Pan. E a entrada das grutas ao deus Pan, sabe qual era o nome? O Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte. Era o nome das grutas dedicadas ao deus Pan. Aí Jesus pegou seus discípulos, amados, pastor Fernando, levou para Cesareia de Filipe, e disse assim, quem que o povo diz que eu sou? Aí os discípulos falaram, uns dizem que você é Pedro, outros dizem que você é João, outros dizem que papá. Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Aí Jesus Cristo disse assim: você falou bem, porque quem te revelou não foi carne e nem sangue. E Pedro, por causa dessa sua afirmação, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, quando Jesus Cristo disse assim, as portas do inferno, ele estava se referindo ao Deus Pan. As portas do inferno, nós estamos em Cesareia de Filipe, a cidade do Deus Pan. As portas do inferno não prevalecerão sobre mim. Jesus Cristo estava falando assim: eu sou maior e mais poderoso do que seus pânicos. Essa é a mensagem de Jesus, a mensagem de poder, que não há pânico, temores dessa vida e deste mundo que possam prevalecer sobre Jesus, que possam prevalecer sobre você. O Cordeiro na mesa é a mensagem de poder, que nós triunfaremos, que nós venceremos pelo poder do nome de Jesus. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Jesus foi em Cesareia de Filipe deixar uma mensagem: eu sou maior do que as portas do inferno. Essa é a mensagem da ceia. Esse é o recado da ceia. A ceia nos traz uma mensagem de esperança, mas nos revela uma mensagem de poder. Jesus chamou os seus discípulos e fez essa ceia e trouxe uma mensagem de esperança. E disse, e deixou claro aos seus discípulos: o meu poder também vai se manifestar. O meu poder também vai se manifestar. Por que você está aqui nessa manhã? Mesmo as coisas não dando certo. Por que você está aqui nessa manhã? Mesmo aparentemente com o sentimento de que Jesus te abandonou. Por que você está aqui nessa manhã? Mesmo quando você se sente desprezado pelas pessoas. Por que você está aqui nessa manhã? Mesmo quando você julga que a vida está sendo dura com você. Porque existe uma mensagem de esperança. E você sabe que Jesus é poderoso para fazer algo, para agir, para trabalhar em sua vida. Essa é a mensagem da ceia. Esse é o recado da ceia. O Cordeiro na mesa. Jesus. É uma mensagem de esperança e uma manifestação de poder. Como é que você está aqui hoje? Como é que você está aqui nessa manhã? Será que você só está de corpo presente? Será que é só o seu corpo está aqui? Ou será que você está aqui nessa manhã porque você sabe que o Evangelho é uma mensagem de esperança e uma manifestação de poder? O apóstolo Paulo diz assim aos Tessalonicenses: porque o Evangelho que eu preguei a vocês não consistiu somente em palavras, mas em demonstração de poder. Não somente em palavras, mas em demonstração de poder. O que te trouxe aqui nessa manhã? Nós vamos ceiar. Vamos nesse momento participar das ceias do Senhor. Conscientes dessa mensagem. Abaixa a sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar. Nós queremos te bendizer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Pai, nós queremos nos alegrar com o Cordeiro à mesa. E nesse momento nós iremos comê-lo, crendo na vida do Senhor.
em nome de Jesus. Amados, o texto que eu li para os irmãos diz que os judeus tinham que comer a cabeça, as frissuras e os pés. Quem é o nosso cabeça? Jesus. As frissuras contêm partes não tão nobres. Isso significa que o evangelho não é só flores. Tem pessoas que não gostam de comer coração. Tem pessoas que não gostam de fígado. Tem pessoas que não gostam de pulmão. E os pés, comer os pés. Porque estar com Jesus exige uma caminhada. Mas eu quero resumir para os irmãos dizendo algo muito simples. O importante na vida cristã é comer o cordeiro todo. Você tem que comer o cordeiro todo. As partes nobres e as partes não tão nobres assim. Faz parte. Faz parte. Nesse momento nós vamos participar da ceia. Comendo aquilo que é nobre e às vezes aquilo que não é tão nobre. Mas a ordem é comer o cordeiro todo. Amém? Amém. Aleluia. A ordem é comer o cordeiro todo. Talvez uma leitura possível desse segredo, comparando Jesus com tantos outros nomes que são, na verdade, não dá para comparar, mas só para a gente repetir, é que talvez tantos outros homens deixaram nas suas pegadas, na sua caminhada, alguns códigos. E quando você descobre o feeling do cara, quando você percebe o pensamento dele, você percebe qual que era a dele, e o segredo dele era aquilo que estava por trás da sua reflexão. Talvez uma das maneiras de perceber o segredo de Jesus é que Jesus ele não fez um caminho para a gente descobrir um código. Também, eu acho que se a gente perseguir os pensamentos de Jesus, as palavras de Jesus, as viradas de Jesus, os momentos que Jesus parava, os momentos que Jesus falava, a gente vai descobrir muita coisa, mas talvez o segredo de Jesus, uma das possibilidades de pensar nisso, para a nossa reflexão aqui, para participar da ceia, é que ele deu-se a si mesmo. Ele não quis deixar um pensamento como segredo. Ele não quis deixar um código. Ele não quis deixar um filho descoberto. Ele deixou a si mesmo. E uma das mensagens mais impactantes de Jesus é assim: eu vos amei. E como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. E como eu me entreguei, vocês devem se entregar. João vai dizer em uma das suas cartas que nós devemos nos entregar uns aos outros, assim como Jesus se entregou uns aos outros. E ele diz também que não há um novo mandamento. O mandamento é o mesmo, que vos ameis uns aos outros. Mas que vos ameis uns aos outros a partir do amor do Cristo, o Cordeiro, que deu-se. O Cordeiro tem que ser comido todo, porque ele foi dado todo. Talvez o segredo
não seja tão segredo. Mas é o que faz acontecer. É o que faz da liga. Porque o segredo é o X da questão. E o X da questão não está tão escondido. Ele está revelado. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o grande feeling de um discípulo não era aprender tudo o que o seu discipulador ensinava, mas era ser tal qual o seu discipulador era. Era ir além. Eu quero experimentar de tudo porque eu quero ser como ele é. E Jesus nos deu essa graça, sabe por quê? Porque Ele nos deu do seu Espírito. Ele nos deu do seu Espírito para que possamos ser tal qual Ele é. Para que assim como Ele nos amou, nós também tenhamos essa potência de amar uns aos outros. E quando o apóstolo Paulo, ele vai falar, quando vocês se reúnem, vocês podem se reunir para o bem ou para o mal. Ou aqui na igreja, no caso do Paulo, era no momento da ceia. Havia uma circunstância, mas a inteligência do Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios 11, 17 para diante, até o capítulo todo, o apóstolo Paulo ele está tratando de pessoas que não amavam tão assim como Jesus amou. Pessoas que tinham uma condição especial e se valia daquela condição especial em detrimento dos outros. E o apóstolo Paulo fala assim, nisso eu não vos louvo. Eu vos louvo em tantas outras coisas, mas isso eu não vos louvo. Porque cada um come a sua própria ceia. Porque vocês estão amando a si mesmos quando vocês se reúnem. Vocês não estão amando uns aos outros, como Jesus ensinou a amar. Por quê? Porque quando você vem e traz uma picanha, o outro traz um colchão duro, você vai lá comer a sua picanha para não ter que comer o colchão duro do outro. E aquele que não trouxe nada, come nada, porque tem vergonha de ir lá e pegar a picanha. Então vocês não estão comendo a ceia do Senhor. Nisso eu não vos louvo. Por quê? Porque vocês se reúnem para o mal e não para o bem. Reúnem em nome de Cristo. Reúnem em nome de Cristo. E se reúnem. Troca para mim. Pega o outro. Acho que esse aqui. Aí. Se reúnem para o mal, justamente porque se reúnem para si. E o Paulo está dizendo à igreja, de certa forma, é até bom que haja isso entre vós, para que se exponha o que está certo do que está errado. Mas quando vocês se ajuntam, versículo 1 Coríntios 11, 20, 11, 19 e 20, de sorte que quando vocês se ajuntam num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro se embriaga. Um tem fome e o outro se esbanja. Aquele que não trouxe nada, não come. E aquele que trouxe muito, se esbanja. O que não está havendo aqui? Um dar de si. Dar do seu, mas não deu de si. Dar alguma coisa, mas não dar a si. O segredo é dar a si. Dar a si. Porque Jesus deu-se. O cordeiro partido é o cordeiro repartido. O cordeiro partido é o cordeiro dado. O cordeiro oferecido. E o mesmo cordeiro oferecido ensinou-nos a oferecer uns aos outros. Então, quando eu penso que amo, mas penso em mim, talvez eu esteja amando, mas do meu jeito. Mas quando eu
me dobro e falo: Senhor, eu quero aprender o segredo do cordeiro. E o segredo do cordeiro partido é o cordeiro repartido. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que o beberdes. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E sempre me intriga: anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Porque se não morre, não reparte. Se não morre, não se dá. Se não morre, se ama mais ou menos. Se não morre, se dá mais ou menos. Se não morre, se faz a sua própria ceia. Porque a ceia de Jesus foi o seu corpo e foi o seu sangue. Isso de maneira figurada, significa que não só a ceia, mas a nossa vida é dada. E talvez a gente precisa de mais revelação, todos nós, de mais revelação a respeito do que é fazer memória da morte. A gente gosta de fazer memória da vitória, a gente gosta de fazer memória da ressurreição, e isso é bom. A gente gosta de fazer memória do milagre, a gente gosta de fazer, mas Jesus falou assim: vocês vão fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória da minha morte, em memória de mim, para celebrar a minha morte, porque é na minha morte que você reparte. Você pode ser poderoso, você pode fazer milagre, Deus pode te usar com muitos dons, mas é na morte que você reparte. Porque tem muita gente que faz milagre, que faz profecia, que faz isso, que faz aquilo, mas não reparte de si. Ele vende a si, ele vende a sua imagem. Ele cresce e prospera. E ele ensina tantos outros a fazer a mesma coisa, mas se ele precisar repartir de si, aí é outra conversa. Porque quando você reparte, você dá de si. Se você dá de si, o que você tem ficou menos para você. E é morte. É morte. E não que isso seja ruim. Pelo contrário. É aí que a gente encontra ressurreição. É aí que a gente encontra vida de verdade. É aí que a gente encontra visão que vai além dessa visão que nós temos aqui. É quando a gente morre que a gente reparte. Foi isso, quando Jesus morreu, Ele deu de si. E tem uma coisa muito interessante. Jesus falou assim: é importante que eu vá, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não pode vir. E quando o Espírito vier, Ele vai vir a vocês, vai ficar para sempre com vocês, para que vocês possam fazer até as maiores coisas que eu fiz. Por que se Ele não for, o Espírito não vem? Presta atenção nisso. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, nem sacerdote Ele era. Isso quem está dizendo é o autor aos Hebreus. Quando Jesus estava aqui, nem sacerdote Ele era. Ele era o cordeiro a ser sacrificado. Mas quando Ele morre e vai ao Pai, Ele se torna o sumo sacerdote das coisas que realmente são. Porque aquele ritual era a figura do verdadeiro santuário. O verdadeiro santuário está na glória com o Pai.
E quando Jesus morre e ressuscita, ele vai ser o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote é aquele que oferece a si mesmo, que oferece a Deus, aliás, que ele oferece a Deus e reparte aos homens, oferece a Deus e dá dons aos homens. O sumo sacerdote é aquele que vai falar com Deus e de Deus fala com o homem, é aquele que oferece a Deus e dá aos homens. Quando Jesus esteve na terra, nem sacerdote ele era. Ele era o Cordeiro de Deus que dá vida para o mundo. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando ele sobe ao Pai, ele se torna sumo sacerdote que sabe o que é sofrer. Sabe o que é sofrer. E quando você está sofrendo e ora, você não tem um sumo sacerdote como você. Ele é um sumo sacerdote muito maior que você. Só que ele sabe tudo o que você passa. Ele sabe exatamente a dor que você está sentindo. Ele sabe exatamente o pânico que vos assola. Ele sabe exatamente o ambiente ou a ambiência da sombra da morte. Ele sabe. E quando você ora, você tem um sumo sacerdote que oferece a Deus e dá dons aos homens. Por isso ele diz assim, olha, se eu não for, o Espírito não pode vir. Porque o seu Espírito só pode ser quando é dado. O Espírito Santo é um dom. E o sumo sacerdote, que é Jesus, ele vai. E quando ele vai, assume a sua posição de sumo sacerdote, ele está nos oferecendo, ele está nos apresentando a Deus. E ele também está dando dons aos homens. E o que ele dá aos homens? Dons, e especialmente o Espírito como um dom. Por isso o apóstolo Pedro fala assim, a vocês arrependam dos seus pecados, seja batizado e receba o dom do Espírito, que vai ficar aí com vocês, para que vocês possam ser exatamente como eu fui, para que vocês possam amar com o amor que eu amei, para que vocês possam repartir como eu reparti, para que vocês possam se doar como eu doei, para que vocês possam ser um protótipo de mim mesmo, para que quando alguém olhar para vocês, perceberem que eu estou aí. Ainda que um mini Cristo, mas você sabe que é de Cristo, porque tem a mente de Cristo, a ideia de Cristo, os passos de Cristo, o feeling do Cristo, e quer alcançar como Cristo alcançou, porque você tem um sumo sacerdote que não é humano, você tem um sacerdócio que não é da terra, um sacerdócio que é real. O sacerdócio de Moisés era figura, mas o sacerdócio do Cristo é real. E quando você participa da ceia, você está lembrando dessas coisas. Se ele não morresse, eu não poderia dar a você o maior de todos os dons, que é o seu Espírito. Por isso, o sumo sacerdote deu o dom do Espírito. Se ele não vai se tornar o sumo sacerdote das coisas reais, ele não pode dar, porque é o sumo sacerdote que dá. Eu gostaria que você ficasse de pé, se você pode. Fechasse os seus olhos. E lembrasse, o cordeiro partido, repartido, a cabeça, a fissura, o coração, o pulmão, tudo faz parte, porque ele deu-se. Você só pode comer o cordeiro morto. Você também só pode ser repartido morto. E é aí que a gente encontra a vida. Pai, nós queremos celebrar essas coisas. Nós estamos caminhando, mas a gente não sabe. A gente quer aprender. Eu quero abençoar aqueles elementos que estão na mesa. O pão que fala do seu corpo, dado por nós. O suco, o vinho, que fala do seu sangue, o cálice do seu sangue, do Novo Testamento, da Nova Aliança. E o que há de especial na Nova Aliança é que é o mesmo mandamento, só que é um novo mandamento. Um novo mandamento porque o amor não é como a nós mesmos, mas é o amor como o Senhor nos amou a nós.
e que nós possamos, aprendendo a amar uns aos outros, com esse mesmo amor com que o Senhor nos amou, dando de si, uns aos outros. Assim como o Senhor entregou-se, nós possamos nos entregar uns aos outros. E o Senhor garantiu que quando essas coisas acontecerem, o mundo saberá que nós somos teus discípulos. Então, Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa comunhão nessa manhã. Nós queremos, em nome de Jesus, celebrar essas coisas, essas verdades, ao participar da ceia do Senhor. Que essas verdades estejam gritando dentro de nós. Que haja quebrantamento, que haja disposição para essa vida, que haja disposição para essa vida a partir da morte, que haja disposição para celebrar a tua morte, e que nós nunca possamos esquecer que nós temos um sumo sacerdote nos céus, que sabe tudo o que nós passamos, exatamente como passamos, porque o Senhor sofreu o nosso sofrer, e o Senhor se tornou sumo sacerdote de todos aqueles que creem no seu nome. A nossa confiança é que o Senhor que é o sumo sacerdote, e que nos vê. Então nós queremos celebrar essa vitória. Nós nunca estaremos sós, essa é a tua palavra, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até o fim. E o teu Espírito é para habitar em nós para sempre. Esse é o dom que o Senhor nos deu, para sempre. Um dia, talvez não precisará de dons, mas do teu Espírito em nós para sempre estará. Para sempre. Nós queremos celebrar isso essa manhã em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor foi. Muito obrigado porque o Senhor se entregou. Muito obrigado porque o Senhor morreu. Muito obrigado porque o Senhor se tornou o sumo sacerdote. Porque se o Senhor estivesse na terra até hoje, controlando tudo de Jerusalém, a gente teria o Senhor lá e a gente aqui. Mas como o Senhor foi e deu do seu Espírito, o Senhor está aqui. O Senhor está ali. E o Senhor está acolá em todos os lugares aonde o teu Espírito tem proeminência, aonde o teu Espírito tem liberdade. Ali o Senhor está. Por isso nós estamos aqui com o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso. E é isso que vamos celebrar nessa manhã. O Senhor está aqui, entre nós, sobre nós, através de nós, e uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Mas lá atrás tem uma mesa. Você pode ir lá pegar o seu pão, pegar o seu cálice. Tem um álcool, passar o álcool gel, pode passar. Pega o pão, pega o cálice, volta para o seu lugar. E a gente vai celebrar a ceia do Senhor juntos. Eu quero lembrar os irmãos que nós estamos planejando um batismo para o dia 4 de dezembro. No dia 4 de dezembro, nós temos um casal aqui muito precioso, que está pegando lá agora, o irmão Márcio e a irmã Juliana, estarão batizando, e no dia 4 de dezembro. E o batismo é um testemunho. O batismo salva? Não salva. O batismo é um testemunho dessa aliança que vivemos. Ele não é a aliança, mas ele é o testemunho. Jesus deixou essa ordenança para batizar, para ensinar aquilo que eu vos tenho dito, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo que eu vos tenho dito. Então, o batismo, ele é uma ordenança de Jesus, e ele é também um testemunho de que você decidiu-se por Jesus. É um testemunho que você não é mais o dono de si mesmo. Obrigado. Que você agora é de Cristo. Da mesma forma que quando você se apaixonou pela sua
pela sua esposa, no momento não era sua esposa. Você podia falar, a gente não precisa de aliança, não precisa de casar, não, a gente se ama e pronto. Mas por que a gente se ama? A gente quer falar para todo mundo que a gente se ama. Porque a gente se ama, a gente quer mostrar para todo mundo que a gente se ama como um testemunho oficial. Então a gente faz uma cerimônia, coloca um anel no dedo, aliança, né, no dedo, a gente faz os nossos votos e a partir dali a gente vive o nosso amor. Você pode viver o amor sem aliança? No dedo? Pode. Mas você quer mostrar para todo mundo com essa aliança que você tem um amor e que você não é mais de si mesmo. E que você não está para qualquer um. Agora você está para o seu amor. E o batismo é isso. Você agora está para Jesus e você quer contar para todo mundo. E o batismo é um testemunho dessas verdades. Eu estou com Jesus e quero que todos saibam. E quando eu desço as águas, eu estou dizendo assim, agora eu estou morrendo para tudo que sou eu. E quando eu subo das águas, eu estou dizendo como um testemunho, agora eu estou vivendo para tudo que é Jesus. Esse é o signo do batismo. E a outra ordenança de Jesus é que nós devemos fazer isso que nós vamos fazer agora. Participar da ceia do Senhor. O pão e o cálice que fala desse testemunho que nós vamos fazer agora. Então, eu convido você a pegar o seu pão, fechar os seus olhos mais uma vez. E eu não vou falar nada não, você vai fazer a sua oração com Jesus aí. Você vai fazer o seu voto com Jesus aí. E quando você perceber o momento, pode comer. Quando nós comemos do corpo de Cristo, nós estamos reafirmando que nós não vamos deixar de lado nem o que é bom, nem o que para mim não é tão bom. Nós não vamos deixar de lado nem o que é gostoso, e nem aquilo que eu não gosto muito, porque tudo faz parte. Amém? Tudo faz parte. E ele também tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai, tomai. Então eu quero que você faça a mesma coisa com o cálice. Obviamente que um pouquinho desse suco e um pedacinho desse pão não é o segredo. Isso é uma figura, isso é uma imagem, isso é uma mensagem, isso é um testemunho da nossa vida real no Espírito que nos foi dado. E para a glória do Teu nome, Senhor, nós queremos sempre dar desse testemunho, e nós sempre queremos viver esse testemunho. E nós pedimos ao Senhor graça, sabedoria e que ilumine o nosso entendimento, a fim de que nós possamos viver o testemunho que o Senhor cravou na cruz. E o dom que o Senhor nos deu do Teu Espírito, que estará para sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.